Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui no mais um Screencast no Screen Festival e a gente está aqui por um tema muito bacana, muito relevante, que tem tomado aí algumas horas, né, de conversas e discussões, que é sobre a inserção do jovem no mercado de trabalho, né? Então eu estou aqui com duas feras, né? Eu estou aqui com Afonso, que é do IEL, ele vai se apresentar já já, e o Romero, né, que é aqui do Farol Negro, que também eu vou passar aí a palavra para se apresentar. E são pessoas aí que estão em contato com essa juventude que busca entrar no mercado, mas que passou por pandemia, por momentos aí difíceis, né? E mudanças tecnológicas. Então, a gente está aí num novo mundo, num novo universo, muita coisa para conversar, porque muita coisa mudou, né, gente? Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. A gente vai falar que aprofundar esse assunto, né? Que ainda está todo mundo ainda sem saber, não existem certezas, né? Não existe receita de bolo. A gente está aqui para debater e apontar caminhos, né? Então eu quero ouvir um pouquinho aí. Romero, quer começar aí dizendo, se Tudo apresentando? bem. Fala aí pra gente. Então, tudo bem com todo mundo que está assistindo, né? Nessa era, a gente está em várias plataformas, vários turnos. Queria agradecer aqui, né? Primeiro a você, Aline, Afonso, todo mundo aqui do Screencast, aqui dentro do Screen Festival. Eu sou o Romero, eu sou jornalista, sou cantor, compositor, ator, né? E sou artista hoje e consultor de brand e de carreira. E eu fico muito à vontade de estar aqui ao lado de uma figura representante do IEL, né, dessa empresa, e uma amiga também jornalista aqui de comunicação, porque, para mim, o divisor de águas desse processo é a gente compreender que a gente se entender como marca está muito além da questão do profissional. Eu sempre brinco falando com clientes meus sobre quais são os ativos dessa marca. Os ativos dessa marca são as nossas características, para algumas pessoas que chamam de arquétipos, né? Mas compreender quais são esses elementos centrais de nossa marca é vital para que a gente tenha uma caminhada facilitada, tanto no mercado de trabalho quanto em outros mercados. Então, quando a gente fala de inserção de jovens no mercado de trabalho, eu acho que é muito importante compreender. Esse jovem precisa se ver, se compreender, entender os seus ativos para poder se inserir de modo mais facilitado no mercado de trabalho. Porque quem se conhece um pouco mais, com certeza tem uma caminhada facilitada. E aí, Afonso, me fale, assim, eu sou sócia diretora de criação de uma agência de publicidade, né, de comunicação 360 de Salvador. E a gente está aí também inserido, né, nesse universo de novos profissionais, novos talentos e tantos jovens, né, querendo entrar no mercado, quanto as agências, as empresas de comunicação querendo esses jovens. O que precisa, né, para dar um match, um encontrar o outro e dar tudo certo? Me fale aí um pouquinho. Então, pessoal, primeiro eu gostaria de dizer que estou muito honrado de estar aqui dividindo esse painel com vocês. Faço parte do IEL há 8 anos, né, onde comecei como estagiário, né, sou psicólogo hoje, né, então atuo como coordenador de carreiras dentro de uma gerência de desenvolvimento de carreiras no IEL, que tem como foco principal intermediar as oportunidades do mercado de trabalho para os jovens, né? Então, a gente atua com jovem aprendiz, a gente atua com programa de estágio, seleção de profissionais, e é justamente nesse papel que a gente consegue perceber todo esse desafio que a gente vai conversar aqui hoje. Nós estamos há 53 anos, né, 54 anos, trabalhando na construção de futuros prósperos. E a gente sabe que construir futuros prósperos e engajar a comunidade numa agenda de desenvolvimento de carreira não é uma tarefa simples. A gente vem falando de transições e de pandemia e de transformação digital e como é que isso impacta diretamente na carreira desses jovens. Hoje eu acredito que todo jovem que começa a buscar algo, né, que vai traçar ali seu projeto de carreira, ele começa a se deparar com alguns desafios. Que eu acredito que a gente vai falar muito bem aqui hoje desses desafios. Então estamos aí para poder ter uma tarde de muita conversa, né, e desenvolver um papo legal. Muito obrigada.
Aí eu quero colocar aqui na mesa para nós dois, né, Vamos para lá. vocês dois, um pouco isso que a gente já começou essa conversa, né, em outro momento, que é exatamente esse universo novo que a gente está, né? Esse universo da tecnologia, dos trabalhos híbridos, da dificuldade da volta do presencial e a exigência do mercado, né? O que o mercado está exigindo desses profissionais. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa questão da ansiedade. Você como psicólogo, né, como formação em psicologia, como é que estão esses jovens? Como é que está a cabeça desses jovens nesse momento em que o mercado quer, o mercado exige, o jovem está ali, ele quer oferecer, ao mesmo tempo a gente vive uma vida que a gente estava aqui brincando, conversando, uma vida editada, né? Então essa vida virtual, ela é uma vida editada, que a gente só vê coisas positivas, você vê a pessoa rapidamente saindo de um ponto para um patamar de muita visibilidade, né, quando um vídeo viraliza. Então, ela, de repente, vira milionária, assim, um jovem adolescente, né, e as pessoas estão assistindo isso. Como é que fica a cabeça desse jovem, que ele fala assim, eu quero isso para mim, né? Então, como é que está essa percepção, já olhando pela perspectiva da psicologia? Muito bem, você falou aí de uma série de fatores, né? A gente tem olhado para a pandemia como algo que passou e não tão distante, mas assim trazendo seus efeitos aqui para a conversa, nós vimos aí fatores potencializados diretamente pelo acesso a essa riqueza dita que a rede social traz, né? A gente fala aí dos influencers, dos jovens que começam a uma trajetória muito acelerada de enriquecimento ou de uma vida editada, como foi falado. Bom, nós estamos falando de saúde mental já há bastante tempo, né? E quando todos nós estivermos ali nos deparando com uma realidade de privação de liberdade, muita gente precisou se reinventar. E não foi difícil para os jovens também. Diferente para os jovens. Os jovens tiveram que lidar com uma realidade ali totalmente avassaladora, sem muitos recursos. E hoje, o que faz com que o jovem se depare com a questão da saúde mental totalmente desregulada é justamente a falta de recursos. Porque, primeiro, a gente falou de uma psicologia muito restrita a uma classe, né? Uma psicologia que não estava acessível a todos, a sessão não é tão acessível, né? O tratamento psicológico não é tão acessível, e o jovem se percebe mudando, porque a gente falou de um passado onde tinha imposição familiar sobre a carreira, né? A gente vem percebendo uma grande mudança na percepção de carreira. E quando a gente fala de carreira, se eu for olhar para as profissões de 10 anos, 15 anos atrás, a gente estava falando do médico, do advogado, do engenheiro, como aquelas profissões que eram o alvo do desejo das pessoas para poder enriquecer. Então só tinha aquela saída. De repente, aquilo era o chão das pessoas. Elas se debruçavam no vestibular, elas se debruçavam numa trajetória bem específica e bem traçada. De repente, isso tudo embaralha, né? A gente vê muita coisa mudando, a gente vê outras possibilidades surgindo. O sonho do enriquecimento estava muito por parte do jogador de futebol. Então, aquele menino que jogava bem, ele queria se destacar para ter acesso àquilo que o jogador de futebol mostrava: ostentação, mulheres, riquezas. E, de repente, a gente começa a ver pessoas fazendo um vídeo na internet por estarem privadas de liberdade, dentro de casa, com seus familiares, com sua própria realidade precária, brincando com essa realidade, e isso se tornando viral, né? E esse viral chamando a atenção das marcas, chamando a atenção das pessoas e trazendo aí um recurso. Olha, tem uma oportunidade aí. Só que isso gera também, por outro lado, uma sensação de vazio, uma sensação onde ele precisa também ter um suporte psicológico para poder lidar com isso, né? Então, eu acho que o grande desafio hoje, a percepção da ansiedade, ela vem, respondendo a sua pergunta, ela vem muito nessa linha de saber lidar com as grandes transformações numa velocidade que é absurdamente rápida e aí traz vários efeitos colaterais. Exato. E aí, Romero, os influenciadores, os creators, eles são os novos jogadores de futebol? É isso? Eu gosto sempre de demarcar o fator idade, né? Porque a gente fala muito de jovialidade, de juventude, e muita gente, às vezes, não tem uma percepção de que jovem hoje é até 29 anos. Jovem comum. E se a gente fala do universo de jovem empresário,
é até 38 anos, o jovem empresário. Acho que é bom a gente compreender essas categorias para que a gente possa mergulhar aonde a gente está. Então, se eu penso num jovem empresário com 38 anos e eu tenho 37, eu sou um jovem empresário. Minha empresa tem 9 anos. Minha empresa passou por uma transição. O nome da minha empresa era AGS9. De repente, em todos os processos, eu sou uma pessoa de candomblé, né? Filho de meu pai Ogum, de Roxo, de Incos. E minha empresa passa a se chamar Farol Negro, em virtude muito do que eu fui dialogando com as pessoas, dos clientes e compreendendo a minha missão no mundo nesse processo. Então, quando você me traz se os creators são os novos jogadores de futebol, eu digo, naquele momento, o futebol era o elemento central da família brasileira. O que passava na TV, que era a tela principal do mercado do mundo, era o futebol no Brasil. Mas qual é a tela principal hoje? É o mobile, é o celular. E quem está protagonizando no celular? São os creators, são os criadores de conteúdo. Então, a partir desse momento, a gente tem um deslocamento da sensação de protagonismo. Não que esses creators, eles sejam... É 1 em 1 milhão, gente, também. A gente continua, talvez, na mesma atmosfera dos jogadores de futebol. Só que há uma grande diferença. Quem era forte, quem tinha marca forte, há uns 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, era quem passava na TV. Então, passou na TV Ave Maria, é o artista, é o cantor, é a pessoa, é a figura pública. Hoje, em 24 horas, uma pessoa pode se tornar figura pública. Então, a partir desse momento, toda uma classe artística, inclusive, está se rendendo a refletir sobre ser também criador de conteúdo. Então, quando você me traz essa reflexão, eu digo, eu já atendi alguns clientes, grandes, pequenos, de variadas ordens. Minha empresa fica aqui no Hub Salvador, né? A Farol Negro fica aqui. E teve uma questão específica que me fez transitar de modo direto. Eu sempre fui da comunicação, tenho 4 campanhas políticas, sou parlamentar, sou deputado na Assembleia. Só que, de repente, eu estava entregando muito para os meus clientes, estava todo mundo muito feliz, só que eu não estava tão feliz. Eu falei, poxa, tá tudo muito organizado, as pessoas gostam do meu trabalho, me pagam bem, só que eu não estou feliz. E aí? É sobre a expectativa do outro ou é sobre a minha expectativa? E aí eu tive que tomar uma decisão muito dura de pedir exoneração da Assembleia. A Anne, acho que sabe como são essas questões de você, da noite para o dia, dizer não, eu preciso fazer isso por minha vida. E aí criei a minha agência, na época, em 2017, a AGS9. E depois da maturação da AGS9, eu percebi que o full service, design e várias outras coisas não era muito minha praia. Minha praia era consultar a marca, consultar a marca nesse processo. E aí vem a Farol Negro. E aí, 2 pessoas que estavam, umas vezes, comigo na consultoria, eu fiz uma pergunta clássica, comum, que era, ok, sua empresa não está dando muito certo, né? Então a gente vai ter que reposicionar aqui no mercado ou então encerrar esse CNPJ e abrir um outro. Quando eu falei isso, encerrar o CNPJ e abrir um outro, essa pessoa olhou para mim, enfim, né? Pelo sigilo de mercado, não posso dizer que foi mais um grande player aqui, empresariado baiano. Não, se minha empresa acabou a minha vida. Eu falei, não. Quem não pode ser cancelado é o seu CPF. Que aí acabou nessa encarnação, ou quem acredita em outras coisas também. Mas o seu CNPJ pode ser sim. E você abrir uma outra, com outro formato, com outro encaminhamento. Ele, não, Romero, não posso. Foram praticamente 2 meses convencendo ele de que aquele CNPJ poderia ser encerrado. E ele começou uma outra transição, mergulhou muito mais nesse processo. E ali eu comecei a enxergar, perceber que eu fazia muito bem a consultoria de empresas, do ponto de vista mais institucional, mas a minha missão estava muito mais em conduzir carreiras, em dizer, olha, você está nesse caminho, só que os seus ativos de marca, a gente diz, tem uma pessoa que é mais introspectiva, outra mais extra, uma pessoa que é mais direcionada para uma área. A gente compreender esse nosso ativo de marca é o que é vital para a gente compreender quais são as áreas que a gente vai ter mais motivação. Por quê? Dormir e acordar sorrindo, eu sei, não é para todo mundo. Mas quando você alcança isso,
em diálogo com a sua perspectiva profissional, familiar e de comunidade, você está num lugar que eu hoje vou lavar um prato, né? Graças à minha transição, hoje estou 80% da vida artista como cantor e compositor e ator, né? E 20% eu dedico para as consultorias e mentorias, que não são umas coisas de receber o dinheiro e cumprir uma tarefa. É mergulhar na vida dessa pessoa e dizer a sua vida pode caminhar por isso e aquilo. E aí eu digo de modo muito central, atrás de cada CNPJ existe um CPF. E eu preferi dedicar minha vida mais aos CPFs, porque quando o CPF começa a ficar saudável, o CNPJ voa. É isso. E aí, Afonso, me conte aí lá no IEL, quais são os grandes dramas, quais são as grandes questões que os jovens levam, né, para essa inserção, para quais são as inseguranças. E, por outro lado, o que as empresas colocam que elas estão precisando, né? O que elas buscam nesse jovem? O que a gente pode, aqui né, nesse nosso bate-papo, dar de luz, né, de caminho, para onde é que a gente pode ajudar e orientar esses jovens, né, para chegar, e essas empresas a se prepararem para receber esses jovens que estão tão diferentes, vamos chamar assim, da geração anterior. Né? Como é que eles têm que se comunicar? Muito bem. O IEL, gente, assim, atua diretamente, né, com as empresas, principalmente, para abrir essas oportunidades para os jovens, né, e para as pessoas de modo geral. E a gente percebe um desafio, né, nos dois lados da moeda. A gente tem um desafio por parte do jovem, que está ali tendo que lidar com uma empresa que precisa se adequar a essas transformações. E a gente tem também um desafio por parte do empregador, que tem ali de encontrar talentos, né, para poder compor o seu time, para compor e para desempenhar as funções que aquela empresa demanda. E aí, quando a gente vai para esse match, né, que a gente está querendo gerar, a gente encontra diversos desafios. Primeiro, eu vou falar do lado do empregador, quando a gente está conversando com o empregador que quer uma oportunidade ali para um jovem, ele chega e diz assim: eu quero um jovem com brilho nos olhos. Eu quero um jovem que traga energia, que traga força, né? Traga, vocês, né, que empregam pessoas também sabem disso, então assim, traga aqui alguém que queira aprender. E aí, quando a gente vai para o jovem, tem esse querer, eu quero aprender, mas aprender o quê? Eu quero fazer, mas fazer o quê? Porque se o que fazia brilhar os olhos do jovem de antes era saber que ele ia fazer um curso X com a promessa de sucesso, não é assim? A gente tinha um curso e eu cursei ali 5 anos de uma graduação em psicologia, eu saio da graduação com a promessa de emprego, de sucesso, né? E antigamente, aqui alguns podem se contemplar nisso, vai dizer assim, quando a gente olhava para o catálogo de profissões, a gente via qual era a média salarial que aquela profissão nos dava. E dizer, então eu vou para essa ou eu vou para aquela. Então, você tinha ali uma promessa. Mas o jovem hoje, ele se lança em algumas graduações e não tem muita certeza dessa escolha. E isso embaralha um pouco esse processo, porque o jovem ele vai para aquela entrevista, mas não acreditando tanto que é aquilo mesmo, sabe? Eu vou, mas eu não sei se eu devo ir. Eu vou porque minha família precisa que eu conclua a minha graduação, que eu me empregue, que eu siga naquela área. E quantos de nós, né, que fizemos cursos e pensamos 3, 4 vezes, é isso mesmo que eu quero? E não é só esse caminho do curso, da graduação que eu estou falando muito, do contexto do estágio, porque precisa estar em graduação. Mas existem diversas formas de entrar no mercado de trabalho hoje. Então, o crescimento, além das possibilidades, também traz ansiedade. Porque quando você chega num cardápio e você vê 2 opções, ok. Mas quando você vê milhares de opções, você acha, se eu for nessa vai dar certo. Mas e se eu for nessa? E se eu for naquela? Então, o que a gente percebe nesse encontro do empresário com o empregado que está ali se colocando para aquela vaga é justamente equilibrar esse ponto e falar de desejo. Né? Em psicanálise, a gente fala muito sobre a ordem do desejo. E como é que o desejo atua nessas escolhas? E como é que eu sei que eu quero? Esse é a principal dor do jovem que chega hoje para a gente para conversar, é como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que a minha escolha é certa? Ou então eu estou um pouco angustiado porque eu sei se isso vai dar certo.
se eu vou conseguir dar conta dessa vaga. Então, hoje, introduzir um jovem no mercado de trabalho não é uma tarefa simples, né? Não é simples para os pais, que está ali, muitos pais me procuram e falam assim, poxa, ajuda meu filho que precisa de uma forcinha ou de uma orientação, né? Aqueles pais que têm mais condições pagam um orientador. Então, não é fácil para os pais, não é fácil para a instituição de ensino, não é fácil para os jovens nem para o empregador. Mas a gente está tentando aqui encontrar o caminho do meio e a gente sabe que a gente está chegando lá. E será que existe uma resposta, né? Uma resposta única, né? Então. Talvez não exista uma resposta. Uma coisa que a gente já estava aqui conversando sobre, será que não é a questão de experimentar realmente, se lançar e experimentar, e aí sim perceber, Exatamente. é meu caminho, mas é experimentar mesmo. É ir, querer entender, porque o crescimento, o amadurecimento, ele é desconfortável. E o que a gente às vezes percebe é que as pessoas, os jovens, talvez não estejam querendo muito esse desconforto, né? Se dedicar mais, fazer algo ali além para ver se é aquilo ali, né? Então, assim, às vezes é isso aí, a resposta está aí, né? Na hora que se experimenta, que se desafia e que sai da zona de conforto, literalmente, né? E aí você vê, fala assim, poxa, é difícil, mas... E no final, no mínimo, é uma bagagem. É uma grande bagagem que o jovem vai sair, que aquela pessoa vai sair, né? E vai se apresentar, independente da área, ela vai se apresentar muito melhor, muito mais madura, né? E não com essa preocupação tão imediata de ter um sucesso ou de não errar. Eu percebo lá na agência, né? Eu tenho uma agência de comunicação, eu vejo muitos jovens com medo de errar. E quando erra, é desesperador. E eu falo assim, gente, vocês estão no início da carreira. Vocês acham que vocês não vão errar? Eu estou aqui até hoje errando. E quando a gente para de errar, e quando a gente para de tentar, quer dizer que algo passou e a gente não viu, a gente já ficou para trás. Porque se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir, a gente vai fazer coisas que a gente não sabe. Porque se a gente já sabe, a gente já está conhecido, né? Não é evolução. Então, eu acho que tem muito isso. Talvez isso que a gente falou da vida editada, Sim. Parece que ninguém erra. Parece que está tudo certo, todo mundo sabe o que fazer. E, na verdade, talvez a gente tenha que se lançar mais e falar mais isso. Gente, faz parte do jogo errar, cair e levantar, né? Então, e aí, Romero, me fale um pouquinho sobre isso. Você mexeu em alguns pontos aí eu quero trazer, né? Antigamente, minha mentoria era gestão de marca brand, né? E aí, depois desses últimos 2 anos, ela virou gestão de marca e da vida. E eu tenho contato com alguns profissionais de saúde, como psiquiatras, psicólogos. Esses 2 casos, essas 2 pessoas foram encaminhadas, uma para psiquiatra e outra para psicólogo. E eu disse, eu só vou continuar cuidando dessa sua marca depois que você der uma organizada nessa parte pessoal. Se eu conhecesse Afonso, mas provavelmente um já iria encaminhado para você. E depois de 2, 3 meses, uma dessas pessoas voltou e disse, poxa, Romero, acho que eu já dei uma organizada aqui, dá para cuidar da minha marca profissional. E o momento crucial disso, quando se fala dessa vida editada, eu acho muito bacana, Aline, por quê? Instagram não é a vida real. Vou falar 2 vezes mais. Instagram não é a vida real. Instagram não é a vida real. Principalmente os jovens, né, precisam compreender de fato que o que está no Instagram é o editado. Até aquelas pessoas, por mais espontâneas que sejam, 24 horas do dia não está ali no Instagram. Então, o que você vai ver é uma performance. O que você vai ver é uma imagem. E aí, quando na minha área de branding, né, central, eu digo, uma coisa é identidade, outra coisa é imagem. Identidade é o que você é. Imagem é o que você aparenta ser. Nós podemos ter várias imagens. Normal. Eu vim aqui com um estilo de roupa. Quando estou indo para achando no candomblé, estou com outro tipo de roupa. Quando estou fazendo um show, outro tipo de roupa. E, às vezes, uma roupa serve para as 3 ocasiões. Mas eu gosto de me posicionar nos locais de acordo com como eu estou à vontade. Essas são as nossas imagens, que a gente aprofunda mais no mapa de personas. Só que dentro dessas imagens e dentro dessas personas, a gente tem que compreender qual é a nossa identidade. E aí eu digo, preciso muito do auxílio, eu conto com o auxílio de profissionais de saúde, porque se a gente não começa a investigar quais são as nossas características, o que a gente definitivamente quer, que eu
comparo, faço metáfora para a minha área, chamando de ativos de marca. Eu lidei com uns 12 a 13 jovens que tinham dificuldade de... Eu perguntava, quais são suas características principais, o que você considera que é uma coisa importante e valiosa que você faz, que você tem de característica? Aí, normal. Quando eu falei ativo de marca, ele não. Porque minha marca, eu falei, olha, estou vendo que um caminho, às vezes, de falar da marca pessoal, e aí eu comecei a lidar com essas marcas pessoais. E dentro dessa vida editada, a coisa mais importante que a gente tem é compreender quem eu sou mesmo. Ok, pergunta complexa. A gente pode passar o longo da vida tentando responder essa pergunta. Mas se a gente não se investiga nessa pergunta, eu nunca ia saber que eu amava cantar e compor. E era isso que eu queria para a minha vida. Se eu não passasse 5 anos afastado da música, só fazendo comunicação. E aí entrei em uma crise, psicólogo, né? 3 anos e meio, minha psicóloga linda e maravilhosa, e eu compreendi que eu sou da comunicação, sou da política, sou da arte, sou disso tudo, mas cada coisa no seu tempo. E essa coisa de cada coisa no seu tempo, Aline, vai muito de encontro ali em diálogo com o que você fala sobre essa perspectiva de querer acelerar as coisas. Em 2013, eu estava com a minha carreira, era residente do Teatro Vila Velha com minha banda Bossambá, de Black Music Samba, e tudo caminhando para a música, uma coisinha aqui, sinalizou, Romero, comunicação. Simplesmente eu saí de Salvador, abri minha empresa, foquei na área política, foquei na área de comunicação, me estruturei em comunicação, e em 2019, 6 anos depois, eu voltei para Salvador. E eu voltei para Salvador, agora é minha parte na arte, agora é na música, a empresa está rodando aí, beleza, física, normal. Meu aniversário é 13 de março, gente. Eu preparei um mega show para 13 de março, que era a minha volta na música. E o que aconteceu 13 de março de 2020? Pandemia. E aí, essa pessoa que ficou 6 anos afastada da música, querendo voltar para o show, no dia 13 de março, uma semana antes, fecha tudo de pandemia. Eu falei, agora. Eu vou compreender se eu vou pirar ou não nesse momento. E aí o que eu fiz? Preciso de uma terapia, meu terapeuta muito bacana. E aí achei minha terapeuta hoje. E quando ela falou a palavra decolonial, que ela tinha uma abordagem decolonial, que dialogava com o que eu acredito, como nós, pessoas negras, né? Que a gente tem que ter uma investigação sobre a perspectiva decolonial, eu iniciei a terapia com ela no dia 13 de março de 2020, no dia de meu aniversário, nunca mais parei. E dessa terapia que eu iniciei, eu era casado, me divorciei, minha empresa mudou, minha empresa se digitalizou completamente, saiu de agência full service, virou consultoria, hoje é mentoria. Eu fiz o meu show, tudo certinho, tudo organizado. Agora sim, precisei me organizar interiormente. Então, a gente precisa pedir ajuda. E teve uma coisa na nossa conversa prévia, Aline, que eu quero que você aprofunde sobre isso, né? A pessoa de comunicação, né, aqui no processo, que você falou uma frase que eu achei muito bacana, que é: você precisa reafirmar que você quer. Sim. O jovem precisa reafirmar que ele quer algo. As pessoas não têm que adivinhar isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa reflexão que você iniciou. Pronto. Então, nessa conversa prévia, né, falando um pouco sobre, né, essa questão de marca que você disse, às vezes o jovem tem a sensação que o mercado não está com as portas abertas. E, às vezes, as empresas acham que os jovens não estão querendo ir para as empresas. Então, a gente precisa se comunicar, né? Então, esse é o primeiro passo. E foi um pouco o que a gente falou. E aí eu posso me colocar assim, muito tranquilamente no lugar de empresa, de contratante, que eu sou essa pessoa que busca o tempo inteiro talentos e o tal do brilho no olho. Que, na verdade, o que a gente quer é ver essa vontade. Para quem tem vontade, não tem porta fechada, gente. Eu tenho exemplos lá na empresa de gente que bateu lá na agência. Eu quero trabalhar aqui. Eu falei, mas eu não estou com vaga, mas eu conheço o trabalho da marcativa e eu quero fazer parte daqui, eu quero poder contribuir. Eu arrumei uma vaga para essa pessoa, gente. É tudo que a gente quer ouvir, é o que o empresário quer ouvir. Uma pessoa que quer realmente contribuir com a sua empresa. Claro! Aí eu fiz assim, eu sentei com minha sócia, eu fiz, bateu uma pessoa aqui,
tem um currículo bacana, tem experiência, assim, né? Já passou por várias áreas. Nem tinha um currículo tão formatado, não, tá? Assim, mas dizia o que, né? Ah, porque eu faço isso, faço aquilo. Eu acho que a gente vale abrir uma vaga aí para ver. A pessoa vem com essa vontade, eu quero é mais. Deu super certo. Super. Era uma pessoa de planejamento. Hoje está morando na Espanha, trabalhando lá. Então, assim, ficou com a gente durante muito tempo. Toda vez que vem aqui em Salvador, vai lá na agência visitar. Então, assim, é querer. É querer. Mas é querer, quando eu falei, né, que a gente falou um pouquinho antes, querer mesmo. O que é querer mesmo? É mergulhar, é se aprofundar e não ficar assim, não, meu trabalho aqui, diz aqui exatamente aqui 3 itens. Não, passa isso aqui para mim, deixa eu ver como é que é. Entendeu? Abre sua própria oportunidade. Então, assim, lá, eu gosto muito na entrevista, né, quando eu converso com o candidato, eu falo assim, o que você gosta de fazer fora da agência, fora do trabalho, o que você gosta? Normalmente, eu faço fotografia, eu tenho uma banda, eu quero que você traga isso aqui para dentro. Porque isso vai ser um diferencial seu. Isso é só você que tem. Eu não quero que na hora que você chegue aqui na agência, você deixe o seu lado da porta para fora, não. Traz para cá. Então, lá na agência, a gente já fez uma postagem uma vez, que a gente tem uma pessoa que já foi de circo, a gente tem uma pessoa que é professora de dança flamenca. Então, assim, a gente tem um universo enorme. Uma pessoa que já foi na África, já ajudou crianças africanas. Então, assim, a gente tem um universo imenso. E é essa bagagem que faz com que o trabalho que a gente apresente seja plural, seja novo. A gente não quer inovar? É isso que a gente quer. E a inovação vem da onde? Da bagagem das pessoas. Só tem uma coisa que é 100% original. É a história de cada um. A história de cada um é 100% original. Então, bota no jogo. Bota no trabalho. Não separa. Não separa. É a história de vida de vocês. Por isso que eu falei, experimenta mesmo. Porque, no mínimo, você vai ter uma bagagem para usar para uma nova experiência, para um novo trabalho. Então, isso aqui a gente estava falando, né? Talvez o jovem esteja com um pouco de receio de achar que aquilo não cabe no trabalho. Esse meu outro lado não cabe. Cabe. Coloca. Isso é muito de um histórico, né? A gente, quando fala de o que é que cabe no trabalho, assim, o que é que qual é o comportamento adequado, qual é a postura adequada, né? Então, assim, isso vem muito de um histórico. A gente sabe que o que foi passado para essas pessoas é de uma realidade assim extremamente desafiadora. E assim, eu queria até voltar num ponto que vocês falaram muito sobre a vida editada, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa assim muito interessante de se dizer. A gente fala muito sobre o Instagram como um anestésico, né, de dores que a gente sabe que estão ali, mas que, de alguma forma, aquela postagem, de alguma forma, aquela interação, o algoritmo, ou tudo que ele tem para poder oferecer, faz com que a gente sinta que aquele momento não é tão doloroso quanto ele parece ser. Né? A gente vê hoje muitos memes dentro da realidade, a gente até discutiu isso assim, em outra ocasião, que a gente vê muitos memes hoje brincando com a questão da condição financeira. Já vimos aí, vocês devem ter visto também, que a condição financeira ruim hoje, ela é motivo de até de brincadeira, de piada, quando alguém coloca assim, eu estou aqui luxando, mas a conta só tem X reais, e bota um memezinho lá. Então a pessoa brinca com aquela condição. O que que antes levava uma pessoa a enfrentar o desconforto e bater o desconforto que eu falo da vergonha, do não saber, do medo de errar, e bater na porta de uma agência, de bater na porta de uma empresa e implorar por emprego? Era extremamente lidar com aquela necessidade latente que estava ali e dizer, eu preciso vencer. Você conversa com algumas pessoas que dizem assim, não, eu preciso ganhar algo. Mas se eu hoje digo que preciso e, de repente, eu me deparo com aquilo que é dor para mim sendo minimizado por algum tipo de brincadeira, de meme, e aí, de alguma forma, isso vai se amortizando, e aí não é tão problemático não ter. Não é tão problemático você estar nessa condição. E começa a se criar uma crença de que não é tão problemático eu estar numa situação de escassez. E isso faz com que o jovem, de alguma forma, também se depare com uma estagnação. Agora, quando a gente fala de desigualdade, por exemplo, desigualdade social, e a gente está falando de inteligência também artificial, de transformação digital, de tecnologia,
A gente está falando que se a gente não investir, ou se a educação não investir em um letramento digital, não inserir as pessoas nesse contexto, cada vez mais as empresas que têm se digitalizado e têm se transformado nesse viés, elas não vão conseguir abraçar essas pessoas, ainda que tenham vontade. Então, a gente não está falando só de vontade, a gente está falando também de oportunidade adaptada, de estrutura para receber essas pessoas, de educação, porque existe toda uma base por trás que faz com que a pessoa se sinta insegura, que faz com que a pessoa se sinta incapaz de acessar esse espaço. Então, a gente está falando de democratizar a tecnologia para poder fazer também esse jovem acessar o mercado de trabalho, por exemplo. E aí, complementando isso, a gente falou aqui de vários pontos, vamos chamar assim, negativos, né, do mundo digital, da tecnologia, mas e os pontos super positivos? Porque o que acontece? Com a tecnologia, com a internet, o conhecimento está aí, está disponível para quem, né, para quem quer, para quem tem vontade, está muito mais democrático, né? Está muito mais o caminho está mais acessível. E aí eu venho com uma outra experiência lá também da agência, de uma pessoa que não é formada, que entrou lá ganhando muito pouco, né, ganhando um salário bem inicial, porque não tinha formação, não tinha tanta experiência, mas a gente fez, não, vamos apostar numa pessoa que queria muito. E saiu correndo atrás. E buscou, hoje em dia, mexe com inteligência artificial, tranquilamente, faz 3D, aprendeu tudo sozinho pela internet. E foi crescendo na carreira. E em menos de um ano já teve 2 aumentos. Então, assim, é isso. Por outro lado, quem busca tem acesso. Você tem, é acessível. Muitas plataformas, muitas ferramentas gratuitas para essa possibilidade de você ir lá, mexer, tutoriais e tanta coisa. Então, assim, tem esse outro lado. Tem um lado que ele realmente deixa as pessoas um pouco anestesiadas, vamos chamar assim. Exato. Né? Você fica lá se distraindo e perdendo tempo, né? Vamos chamar assim, né? E diminuindo a importância, né? Ou o peso da escassez, como você falou, o meme que brinca com os boletos, ou seja lá com o que for, né? Fica aquela coisa. Aí, numa hora brinca com o boleto, na outra hora está lá numa foto na lancha do amigo e está tudo bem. Né? Então, fica aquela coisa ali, parece que está tudo bem na vida editada, né? No final ali fica tudo bem. Na cabeça não sempre está tudo bem, não é sempre que está tudo bem internamente, mas existem essas ferramentas. Né? Por isso que eu falei um pouco isso. Quando a pessoa... E aí você falou muito dessa questão do pessoal, do se conhecer, do se aprofundar, para poder buscar, né? Para poder saber o que quer, ou no mínimo saber experimentar. Né? Correr para experimentar, para se aprofundar, e aí sim criar bagagem e criar valor para si próprio. Na verdade, você está criando valor para você mesmo. Quanto mais bagagem você tiver, quanto mais questões originais, que é aquilo que a gente falou, que cada um tem, mais valor. Mais valor para você e mais valor para o mercado também. Uma coisa, eu tenho tem 2 exemplos bem pontuais que eu quero trazer para aqui, que eu acho que vale muito a pena. Mas a primeira coisa central é a seguinte, mais de 70% das demissões nas empresas, elas ocorrem por questões comportamentais, não são por questões técnicas. Quem derruba é o seu comportamento. É a sua forma de se relacionar com as pessoas, é a sua forma de mergulhar ou não em determinado trabalho, é a sua forma de se comprometer com o serviço que você está sendo direcionado ou não. Então, já que mais de 70% das pessoas deixam empregos por questões comportamentais, eu acho que fica aqui uma questão central de que a sua questão comportamental, com certeza, é o divisor de águas num processo de contratação. Quando a Afonso sinalizou do brilho nos olhos, eu sempre tive essa política comigo. Sempre quem trabalhou comigo era quem eu via que queria trabalhar. E tem um caso bem específico aqui, tem uma amiga que está aqui, que é Denise, da marca Baiana Braids, né? E aí pedi licença aqui para poder contar o caso dela bem pontual, que ela é de uma marca muito forte aqui na Bahia, de tranças, né? Que trabalha com cabelo. E aí ela recebeu um convite para poder fazer uma entrevista, né? De cunho nacional. E eu sou media trainer, né? Sou media trainer. E ela, não, porque eu preciso fazer esse caminho aqui. E aí, naturalmente, eu falei, beleza, mas eu quero conhecer a sua história. E Denise me contou essa história completa dela.
E eu vi ali, na verdade, simplesmente uma coisa muito rápida de insegurança, mas quando ela começou a se ouvir, ela começou a se compreender um pouco mais, começou... Então, assim, foram 4 horas de media training. Quando finalizou, já estava muito suave, e no outro dia deu a entrevista, enfim, foi lindamente toda aquela questão. E a outra questão pontual foi Carla Calazans, que é uma mentorada também minha, que é uma maquiadora de mão cheia, e aí eu recebi a oportunidade de ser diretor de eventos da Associação de Jovens Empresários aqui da Bahia. E Carla é maquiadora de mão cheia, só que tinha feito 3, 4 eventos comigo, e eu vendo ela num ponto de outro fazendo um trabalho de produção. Né? Falei, maquiadora, mas ela... Para você ver, né? Eu aqui atento, mas em nenhum momento ela sinalizou que queria estar na produção. Né? E aí eu tinha uma vaga de coordenadora de relacionamento e produção na Associação de Jovens Empresários da Bahia. E eu convidei Carla. Carla chegou de uma forma... Eu não estava olhando... Se eu fosse olhar a questão técnica, eu ia contratar ela apenas como maquiadora. Naquele momento lá, ela foi como produtora, encaminhou de modo perfeito. E hoje, Carla é uma das produtoras da minha empresa, da Farol Negro. Então, a forma com que você se dedica a isso, que a Aline fala muito bem, ok, você foi contratado para aquilo, mas se você é mais do que aquilo, qual é a dificuldade de você colocar na mesa seus ativos? E uma coisa que eu quero muito que vocês saiam daqui sabendo é quais são os ativos de sua marca. Se façam essa pergunta. Quais são os ativos da minha marca? Ativo é aquela coisa que diferencia um negócio. Mas se você se vir como negócio, o que é que diferencia você? O que é essa sua história real que diferencia da pessoa que está do seu lado? Uma vez eu entrevistei Hélio Santos, que é um grande economista aqui brasileiro, que vai receber até o doutor honoris causa a semana que vem. E aí eu falei, pô, Hélio, você fala muito sobre jovem, da perspectiva da periferia, tem um diferencial muito grande para empresas de tecnologia europeias. Por que isso? Ele falou, Romero, deixa eu te dizer uma coisa. A média e a forma de vida de jovens de alguns países da Europa é muito semelhante. Eles frequentam boa parte das escolas muito semelhantes, atravessam de adversidades muito pequenas, têm uns caminhos muito parecidos. E essas empresas, quando fazem hackathons, que são aqueles momentos de imersão, em que elas querem gerar soluções para problemas dessas empresas, elas buscam soluções diferentes. E quem está conseguindo levar uma solução diferente para algumas empresas não são alguns jovens europeus. São jovens brasileiros, inclusive de periferia, que estão lidando com outras adversidades e conseguem levar soluções diferentes. E aí eu digo, esse jovem que vive uma realidade específica, eu não estou naturalizando a escassez, não é essa a minha função aqui. E Afonso falou muito bem isso. A gente não deve naturalizar a escassez, mas a gente tem que compreender que dentro do lugar onde a gente está, temos uma potência, somos uma potência. Você só tem... A impressão digital é sua. O que você viveu com a sua família, com a sua comunidade, é seu. A partir do momento que você se apropria de quem você é e para de olhar as coisas que você viveu apenas pelo lado do copo meio vazio e olha pelo copo meio cheio, assim, rapaz, eu desenvolvi isso ali, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, faz com que você tenha posturas diferentes. E quando eu fui, meu primeiro estágio foi na UNEB, na assessoria de comunicação. Eu já estava no 4º semestre de jornalismo, já escrevendo para fora, já me sentindo jornalista já naquele processo, né? E aí eu fui receber essa proposta de estágio. Quando eu cheguei lá, minha mãe foi nesse lugar que eu trabalhava lá, e aí falou, não, ele quer falar com você. Quando eu cheguei lá, ele falou, ok, sua mãe esteve aqui de manhã, e não temos uma vaga de estágio para jornalismo, não. Ela foi preenchida tem 2 meses. Aí eu, pô, como assim minha mãe pediu para eu vir aqui e não tem essa vaga de estágio? Minha mãe é Dona Lúcia, né? Minha irmã está até aqui do lado. E meu pai é Romero também. E minha mãe tem dessas, né? Eu peguei, cheguei lá, falei, não, mas ela falou que tinha essa vaga. Não, não tem essa vaga. Já foi preenchida há 2 meses. Eu peguei, parei. Naquele momento, eu podia tranquilamente dar meia volta, sair e dizer, tá bom, obrigado. Mas eu não me satisfiz. Eu falei assim, eu não preciso de uma vaga, nem cadeiras, nem mesa de computador, como você falou. Eu só preciso de uma oportunidade. Aí ele olhou para a minha cara assim, falou, rapaz, ele, olha, é o seguinte, vem aqui amanhã de manhã,
tal horário. E a gente conversa para ver se existe alguma possibilidade aqui em outro setor. Falei, beleza. Fui para casa, não falei nada com minha mãe, né? Voltei lá, 8 da manhã. Eu tinha um outro trabalho que não era na área de comunicação, mas eu falei, rapaz, a oportunidade é essa, vou lá. Cheguei 8 horas da manhã, quando eu cheguei lá, estava tendo paralisação na UNEB de greve de professores, reivindicação dos alunos. Automaticamente, eu olhei aquilo, entrei na história de comunicação, ele olhou para mim e falou, você faz jornalismo? Eu falei, ele falou assim, ó, siga esse pessoal aí e me traga o que você achar. Eu falei, rapaz, é a hora. Entrei no meio dos alunos da UNEB lá, já era um aluno ativista ali no processo também. O pessoal que sério que curso, eu falei, rapaz, sou de comunicação. Eu nunca tive lá, não, é porque eu vou pouco e tal. Entrei naquele processo. Quando entrei na reitoria, que eu olho para trás, os seguranças fecharam a reitoria. Eu falei, não consigo mais sair, vou fazer o que você fazer. Comecei a escrever aqui, montar, comecei a montar. Quando deu 2 da tarde só, depois de quase que 4 horas lá, abriram a reitoria, eu voltei para a Ascom. Ele aí, como falou, eu falei, poxa, eu vi algumas coisas aqui. Ele falou, alguém faltou ali, sente no computador ali, escreva o que você tal, e me mande que a gente dá uma olhada. Eu fiz a melhor matéria de minha vida naquele dia, mandei para ele. E falei, ok, posso ir? Depois ele falou, pode. Pô, mas eu gostei do seu texto. Eu falei, pô, obrigado pela oportunidade de você poder conhecer. Ele falou assim, mas eu falei com o Josafá aqui, amanhã, 8 horas da manhã, você pode? A gente conseguiu aqui ver alguma coisa, e aí você vai, esse mês a gente vê uma forma, e em 48 horas eu estava contratado. Entrei como estagiário, renovei 2 anos, depois virei jornalista na UNEB e tive uma história de 6 anos na UNEB. Então, assim, eu queria passar essa mensagem para vocês, de dizer de quando você ouve ou não, você pode dar as costas. Mas naquele momento eu disse não. Se é isso que eu quero, eu vou jogar as minhas últimas cartas na mesa. E é sobre isso que eu acho que a gente tem que fazer. Por isso, hoje, né, eu tenho essa mentoria chamada Gestão de Marcas e da Vida. E o meu Instagram, que era Romero Matheus há alguns meses, depois do rebrand, hoje meu Instagram é @RomeroSouEu, né? Porque Casaria Ferreira Espeto não pode ser de pau, né? Quem se sentir interessado aí, fique à vontade de ir lá, vai ser com muito prazer para a gente poder trocar esses papos aqui. Vamos embora. A gente já está aqui encerrando, né? Já está acabando, mas eu queria tentar aqui, Afonso, a gente falar aqui de qual é essa mensagem, então, que fica, né? Acho que de tudo que a gente conversou, essa questão de vai para cima, né? Vai, tenta, vai de novo. Então, isso é um pouco do que a gente falou aqui, ouvindo sua história, ouvindo seus relatos. Fale um pouquinho aí para a gente já ir encerrando, né? E nosso tempo já está acabando. Nossa. Uma pena, né? O assunto tá bem legal, o papo tá bacana. Tá bacana, né, Afonso? Bem gostoso de se discutir. A gente sabe que os jovens estão aí cheios de energia e a gente só precisa fazer esse match acontecer. E faz todo sentido o que foi dito aqui. É muito importante olhar para as suas habilidades, para aquilo que já se tem, aquilo que precisa desenvolver. Mas olhando pelo lado do que já se tem, com certeza existe aí algum talento que precisa ser exposto a essas oportunidades e exposto a essa realidade do mercado. Né? Não deixe de ir à luta, não deixe de avançar, não deixe de se colocar. Existem, sim, muitos desafios, né? A gente não pode negar, não podemos só responsabilizar o sujeito. Né? A gente sabe que existem, sim, muitos desafios, né? E, inclusive, que, às vezes, nós, né, que já estamos num patamar de certo privilégio, nem acessamos mais, mas existe. Mas não são esses desafios que vão fazer com que você pare. Né? O que foi dito aqui, a mensagem que fica é que existe também caminhos e oportunidades, e com as histórias que foram contadas, que todos vocês podem sim buscar. O IEL está à disposição. O IEL é uma empresa, como eu disse, que está há 54 anos atuando com estágio, jovem aprendiz, que jovem aprendiz principalmente é uma porta de entrada para as empresas, né? É uma política pública, é uma oportunidade para poder as pessoas acessarem o mercado de trabalho. O estágio é uma forma de reforçar o aprendizado teórico que você vê na graduação, no curso técnico. Então, o IEL está de portas abertas. Né? Acessando lá o site do ielbahia.com.br, as pessoas conseguirão ter acesso a oportunidades e também a desenvolver seus talentos. A gente está lá também para apoiar
com suporte em capacitação. Em alguns momentos a gente libera algumas temáticas, porque, como você falou, Aline, tem muito conteúdo na internet. Vai na casa do vizinho se não tiver internet em casa, pede a alguém, conversa com alguém, vê o computador e vê as informações que você precisa desenvolver. Com certeza vai ter sempre alguém disposto a ajudar. Tem pessoas que não vão querer ajudar, corre para outra que está disposta. Né? Procura a agência dos colegas aqui também, vocês que são da área de comunicação. Bate na porta, porque com certeza nós vamos construir futuros prósperos. Estamos aqui para isso, para inserir jovem no mercado, né? Que a educação do nosso país mude e que comece a falar de desenvolvimento de habilidades comportamentais ainda na escola. Que comece a falar de mercado de trabalho ainda na escola, porque quando a pessoa chega numa determinada etapa da formação, no ensino médio, ela já está ciente que existe um mercado de trabalho, não é algo tão surpresa, né? Então, que seja assim. Eu desejo muito que em 2024 venham muitos projetos, muitas ONGs, que venham muitos parceiros aqui discutir sobre isso, gerar um ecossistema de empregabilidade, um ecossistema aberto que discuta tanto da parte do nosso governo, políticas públicas, quanto da parte dos empresários, da parte das iniciativas das ONGs, enfim. Vamos lá, né? Que tem muito a construir e nós vamos construir com certeza um Brasil melhor. Quero agradecer aqui, né, a Romero, a Afonso. Foi muito bacana aqui conhecer vocês, a gente trocar mais. Assim, tem muito, poderia ter aqui horas de papo. Eu acho que é muito rico. Também me colocar à disposição. Meu nome é Aline Braut, a minha agência é a Marcativa. A gente está até com ativação aqui. Agradecer ao Screen, né, também por esse espaço maravilhoso para ter essa troca, para ter esse crescimento. E vamos nessa, né? Estamos todos aqui querendo fazer, né? Todo mundo aqui com muita vontade, tanto quem quer entrar no mercado, quem está no mercado, querendo dar esse match. Então, vamos bater nessas portas e vamos abrir essas portas para esse jovem. Tá joia? Obrigada, gente. É isso, né? Muito obrigado. Finalizando, pessoal. né?